Graça e paz. Desejo que você seja muito abençoado na sua reflexão, que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo nesse tempo aqui. Eu quero agradecer a Késia por me confiar, para que eu possa participar desse trabalho que ela tem realizado com tanta dedicação. Muito obrigada. Eu queria estar meditando com os irmãos a vida de uma pessoa que me inspirou muito nos últimos dias. E eu desejo que também inspire a cada um que está aqui assistindo, esse vídeo. Para mim é muito importante o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, no versículo 15, quando ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu tenho como chamado, eu tenho entendido como chamado do discípulo de Jesus, esse seguindo uma ação contínua, de buscar a verdade em amor. Com que objetivo? Para crescer em tudo, naquele que é a cabeça da igreja, a Jesus. Então, nós somos chamados à maturidade. Esse versículo eu posso traduzi-lo assim: eu tenho um chamado à maturidade, a crescer, a deixar de ser criança, E esse modo de vida, esse estilo de vida, de buscar sempre a maturidade, não é um estilo natural, Ele não é algo espontâneo no ser humano. E Paulo, quando fala da experiência dele, em relação a esse trabalho de Deus na vida dele, ele fala assim, em Romanos, no capítulo 7, versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então ele via que ele mesmo passava por essa situação. Por que ele mesmo? Por um apóstolo, chamado pelo próprio Jesus para anunciar, mistérios ocultos à igreja que estava começando, a dar os seus primeiros passos, e ele via essa luta interna, o bem que ele preferia, ele não fazia, o mal, esse sim, Mas esse mesmo Paulo, ele vem nos incentivar a buscar esse estilo de vida, de maturidade, Quando ele fala assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, muito embora ele via essa forma de agir, querendo fazer uma coisa, mas na verdade fazendo outra, mas no seu homem interior, no seu espírito, ele tinha prazer. Então isso incentivava ele. E é o que deve nos incentivar, Esse prazer que nós temos em ter acesso à palavra, aos meios de graça que Deus nos deixou para que tivéssemos comunhão com ele, E lá em Romanos 12, ele fala como que é essa caminhada, Como que ele fala? Aos Romanos, no capítulo 12, de 1 a 2, ele diz assim, olha, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se ele está pedindo, eu posso deduzir que compete a mim uma decisão, oferecer ou não. No entanto, ele, como um bom conselheiro, como homem iluminado, por Deus, ele vem dar esse conselho. Peço, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E mais, além disso, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então é um duplo exercício, oferecer,
né? E deixar Deus agir. Então, são coisas que estão na minha alçada, na minha decisão, né? Fazer com que eu possa usufruir da recompensa que está dentro desse próprio versículo. Qual que é? Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é o crescimento, não é a maturidade como um fim em si mesmo, né? Mas é uma maturidade que nos leve a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, dentro de um padrão, dentro de um princípio, e que ele coloca muito fácil aqui para nós, né? Oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus e deixar que Deus transforme, né, a nossa mente. E para que nós pudéssemos aprofundar numa reflexão, porque essa palavra ela é carregada de um sentido de mais busca. Ela é como se fosse, posso comparar ela como um garimpeiro que ele, em busca de uma pedra preciosa, ele vai cavando para ele chegar à mina, né? Então, quando eu estou refletindo, eu estou agindo como um homem diante de uma mina de ouro, sabendo que ali há um tesouro, mas que eu preciso cavar. Então, a reflexão, de uma forma paralela, seria isso: eu cavar mais profundo. E para cavar mais profundo nesse princípio de maturidade, eu queria te convidar que nós passássemos pela vida de Esther em um episódio. Eu não vou falar a história toda por causa do tempo, né? Mas eu quero convidar você a refletir num ponto específico que vai ilustrar bem o que o apóstolo Paulo está nos convidando a fazer aqui. Esther, quando ela é chamada para tomar uma decisão extremamente importante na vida dela. Está escrito lá no livro de Esther mesmo, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: Esther fica sabendo por seu tio que uma lei havia sido publicada ordenando a destruição dos judeus. E seu tio manda dizer a ela que fosse falar com o rei, porque Esther era rainha, né? Ela tinha acesso ao rei. E pedisse misericórdia ao rei. E quando ele estivesse na presença, lhe suplicasse pelo povo dela, porque até então o rei não sabia a origem, né, que a nacionalidade de Esther. Ela era uma judia também, né? Então, assim que Esther fica sabendo da existência dessa lei e do pedido do tio dela, ela providencia que um mensageiro vá dizer a ele o que ela pensa da situação. Então, ela diz o seguinte para o tio dela: todos sabem que é costume no palácio que qualquer homem ou mulher que entrar no palácio sem ser chamado pelo rei, a sentença é a morte, a não ser que o rei manifeste que essa pessoa viva. Então, quando o mensageiro chega com essa mensagem para o seu tio, né, porque eles não tinham como se comunicar, o tio dela era um plebeu que vivia fora do palácio, né, então eles conversavam entre si através de um mensageiro. Então, quando o mensageiro traz essa resposta de Esther, né, ele manda para ela a seguinte colocação para que ela possa refletir. Ele diz assim: manda dizer a ela: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão.
Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Esther, diante dessa fala do seu tio, né? As escrituras nos falam que ela toma uma seguinte atitude. Fala com o mensageiro, dizer para o meu tio, vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, Suzã é a cidade onde eles moravam, né? E jejuem por mim por 3 dias. Eu também estarei em jejum. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esse relato, né, esse pedaço da história, né, ele me fala de embates, lutas que Esther teve que travar. Ela não tinha outra opção, né? Ela não tinha uma segunda opção. Era lutar, lutar. Nós também passamos por isso na vida. A vida é assim. É da vida isso, né? E o que a gente poderia pensar que seria uma luta que nós não temos um embate que vem sobre nós e que a gente não tem como escapatória, a não ser enfrentar? Poderia ser o diagnóstico, né, de uma enfermidade grave, poderia ser um término de um relacionamento, uma separação conjugal, né? Poderia ser o quê? A falência de uma empresa, né? Poderia ser, enfim, qualquer adversidade que caia sobre nós e que nós não temos outra opção senão lutar. Eu queria que você pensasse agora na sua vida, se você já passou por uma situação assim, né? Se você está passando por uma situação assim, isso é da vida. É assim que a vida acontece, né? Mas assim como Esther, né, o tio dela levou ela a refletir, né? E em que ela refletiu, né? Em que ela foi chamada a pensar? Primeiro, o tio fala, né, do propósito de vida dela, o que Deus tinha para ela. Ela precisava refletir nisso. Em segundo lugar, no caráter de Deus, porque Deus mandaria o livramento de outro lugar. E ela, por não ter assumido a sua posição, ela ia ser derrotada, né? Ela não ia obter o livramento, né? E para ela refletir o que Deus queria dela, qual que era a responsabilidade que estava sobre ela naquele momento ali, né? Então, Esther, e como que ela faz isso, né? Ela decide então, tudo bem, eu refleti, então agora eu vou enfrentar essa batalha. E como que ela enfrenta essa batalha? Ela se arma de estratégia. E a primeira estratégia, né, que o livro dela nos conta, é que ela pede um jejum, né, que o tio, juntamente com todo o povo judeu, jejum por ela por 3 dias, e que ela também estaria naquele jejum, e que depois de 3 dias ela iria, ainda que a lei não permitisse, ela iria enfrentar a questão de entrar na presença do rei sem ser convidada. Esse era a situação, né? Então, nesse relato, eu percebo que refletir é algo que nos ajuda a enfrentar o medo. Ajudou Esther a enfrentar o medo, né? Ela não ficou paralisada, ela não se acovardou. Por quê? Porque ela refletiu, ela simplesmente fez isso. E quando ela faz o exercício de refletir sobre o propósito de Deus na vida dela, qual é a vontade de Deus para a vida dela, qual é a responsabilidade dela no lugar em que ela estava, na geração em que ela estava, isso trouxe a ela o quê? Um estímulo. Isso trouxe, renovou a fé dela, né? Para que ela pudesse se armar de estratégias, nada mais. E se a gente pegar o relato, né, o restante da história,
nós vamos ver que ela, em nenhum momento ela esteve sozinha. Foi ela e Deus que livrou o povo os judeus do extermínio. Foi ela e Deus. E eu creio que a palavra de Deus está aqui para nos inspirar, né? A fazer essa mesma trajetória, a refletir sobre o caráter de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, qual é a responsabilidade que Deus me dá diante dessa batalha e, por fé, eu assumir algumas posições, porque em momento algum Deus vai nos desamparar. Esse é o caráter de Deus. Ele é fiel, né? E ele cumpre a palavra dele por amor ao nome dele, né? Não é nem por amor a nós, porque nós somos falhos. Então a gente pode pensar assim, não, mas quem sou eu, né? Mas Deus é fiel a ele mesmo, né? E em Cristo Jesus, ele nos ama, mesmo antes de nós nos quebrantarmos e confessarmos, né, os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado, né? Então, eu desejo que você, através dessa meditação, né, você possa refletir mais sobre a sua vida, sobre os seus desafios, sobre os seus embates. Eles não são à toa, eles cumprem a um propósito eterno em Deus que passa pela sua vida, né? Deus conta com você. E a minha oração é que Deus nos ajude sempre a buscar a direção dele antes de decidirmos a sermos vencidos pelo medo. O medo, ele é natural. Deus nos deu o medo para que nós pudéssemos nos proteger. Ele protege a nossa vida. O ser humano é o único animal que conseguiu sobreviver às mudanças da natureza por conta do medo, porque o medo nos levou a refletirmos, a repensarmos, a nos proteger, né? Então, ele não pode exercer o poder de nos paralisar, de nos fazer fugir do embate. Mas em Deus nós temos fé e parceria dele para enfrentarmos segundo a direção, segundo as estratégias de Deus. Que Deus te abençoe e que te cubra com essa certeza de que ele é fiel e que a palavra dele não volta vazia. Amém?